pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre as noções iniciais de contabilidade. Então, como vocês já devem ter lido ou ouvido falar, a contabilidade é a ciência que tem como principal objeto o estudo do patrimônio. Então ela tem como função controlar o patrimônio, todas as movimentações que acontecem ao longo de um determinado período com esse patrimônio e ao final de um período apresentar se essa movimentação ela gerou lucro ou prejuízo para as organizações, ou seja, apresentar o resultado daquela ocorrência patrimonial durante um período de tempo. Então a contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio, controla o seu resultado e apresenta informações para tomada de decisão. Sejam informações tanto para as pessoas de dentro da empresa, ou seja, os usuários internos, gerentes, proprietários, administradores, colaboradores de uma forma geral, como também apresenta os seus relatórios contábeis para o público externo, como no caso do governo, no caso dos investidores, os acionistas que estão fora da empresa. Então, a contabilidade, em síntese, tem como principal propósito o controle da evolução do patrimônio ao longo do tempo e apresentar a situação da empresa, se ela teve lucro, se ela teve prejuízo e fornecer essas informações, então, para a tomada de decisão. E um aspecto importante para nós começarmos a falar, então, do patrimônio é entender como é composto esse patrimônio. Então, vamos lá, gente. Como eu mencionei para vocês, a contabilidade ela tem como objeto o patrimônio. Então, o patrimônio da empresa ela é composta por direitos, bens e também por obrigações, porque não são só bens e direitos que a empresa possui, ela também possui algumas obrigações. Então, os direitos, por exemplo, é uma duplicata que eu tenho a receber, uma nota de crédito que eu tenho a receber, um aluguel que eu tenho a receber de alguém. Então, se uma empresa ela efetuou um aluguel de um espaço para uma outra empresa, ela tem um direito de receber aquele aluguel e eu vou registrar esse meu direito. Se a empresa fez uma venda a prazo, ela tem o direito de receber aquela venda a prazo no futuro do seu cliente e isso é registrado como um direito. Os bens, que podem ser bens físicos, tangíveis ou bens não físicos ou bens intangíveis. Então a gente pode ter intangíveis. Podemos ter essas classificações dos nossos bens. Exemplo de bens tangíveis: um móvel, um carro, o próprio prédio onde a empresa está sediada. São bens tangíveis. E bens intangíveis, aquilo que eu não consigo tocar, por exemplo, se eu tenho uma marca registrada no INPI, se eu tenho uma propriedade intelectual, uma patente depositada, isso é algo intangível, só que isso é algo que gera valor para a minha empresa. Então ele vai lá no nosso ativo intangível, certo? E nós temos também as obrigações que eu preciso apresentar. Essas obrigações são dívidas, por exemplo, que a minha empresa tem com um terceiro. Então, se eu alugo o espaço onde eu estou operando, esse aluguel que eu vou pagar para alguém é uma obrigação. Os impostos que eu devo pagar para o governo, obrigações. Os salários que eu tenho que pagar para os meus colaboradores e ainda não paguei, são as minhas obrigações. Então, o patrimônio da empresa ele é composto basicamente desses três itens: direitos, bens e obrigações. Quando eu cruzo toda essa evolução do que aconteceu com esses três grupos ao longo de um período, eu consigo chegar no final do ano, então, no resultado da minha empresa. E para que a gente consiga ter, então, uma noção de como que eu começo um trabalho contábil, nós vamos começar a falar de uma expressão que é muito comum, que é a questão do inventário. Então imaginem a seguinte situação. Vocês terminaram agora
a contabilidade introdutória 1, estão na fase inicial do curso, as pessoas já lhe procuram para fazer um trabalho contábil. E vocês são chamados por uma empresa que recém abriu ou que já estava aberta há um tempo, mas que não possuía qualquer registro contábil, ela estava operando de forma ilegal. Vocês são contratados então para serem os contadores dessa empresa. E vocês entram lá naquele espaço, verificam que existe uma empresa lá estruturada e vocês precisam começar a fazer a contabilidade. Então qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um inventário geral para identificar então quais são os direitos, os bens e as obrigações que a minha empresa possui. O inventário é algo muito comum, esse termo inventário, quando a gente se refere, por exemplo, a uma causa de morte ou algo do tipo, ou de uma separação, onde é feito um inventário, ou seja, um levantamento de tudo que a pessoa possui para poder fazer a divisão. Na contabilidade, o inventário é exatamente isso. O inventário é esse levantamento de todos os meus direitos, dos bens e das obrigações. E esse inventário, ele vai resultar em uma lista de coisas. 3 automóveis da marca X, 4 cadeiras da marca Y, tantos direitos que eu tenho registrado aqui, tantas obrigações que eu tenho. Então eu preciso fazer essa lista completa dos meus direitos, dos meus bens e das minhas obrigações. Quando eu tiver essa lista completa, aí sim eu vou poder identificar então qual é o meu patrimônio. Tá bem, gente? Então isso é um ponto fundamental que eu preciso ter em mente. E quando eu tiver esse meu patrimônio estruturado, então o que eu preciso fazer? Eu vou pegar e vou classificar esse meu patrimônio. Então pensem na seguinte situação. Vocês vão ter uma lista de itens que compõem o seu inventário. Esse inventário ele pode ser classificado, lembram, em bens, direitos e obrigações. Então vocês vão ter lá uma série de bens, uma série de direitos e uma série de obrigações. O primeiro passo, quando eu já tiver essa lista pronta e classificada em o que são bens, direitos e obrigações, é começar então a estruturar a primeira demonstração contábil que nós vamos fazer com vocês, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele possui uma estrutura similar a essa aqui que eu vou apresentar para vocês. É um quadro, onde esse quadro ele é dividido em 2 grandes grupos. Um primeiro grupo, eu tenho os meus bens mais os meus direitos. Do outro lado, eu tenho as minhas obrigações, certo? E temos aqui também um terceiro grupo, que é o grupo do meu patrimônio líquido. Então, o que é esse grupo do meu patrimônio líquido? Quando eu pego a lista dos meus bens mais os meus direitos, para essa lista de bens e direitos eu chamo de ativo. Então, a soma dos meus bens mais os meus direitos, ou na ordem de apresentação, primeiro meus direitos, depois os meus bens, eu chamo de ativo. As minhas obrigações eu chamo de passivo. E aqui eu tenho o meu patrimônio líquido. Então, para saber qual que é a situação da minha empresa, eu vou ter os meus ativos de um lado, o meu passivo do outro, e o que sobrar da diferença entre o meu ativo menos o meu passivo é então o meu patrimônio líquido. Então percebam o seguinte, para saber qual que é o meu patrimônio líquido, ou seja, aquilo que sobra quando eu somar o meu ativo, que são os meus bens mais os meus direitos, diminuindo de tudo que eu tenho a pagar, que são as minhas obrigações, o que sobra é o que a empresa de fato possui, ou seja, o seu patrimônio líquido. Então, se eu pegar o meu ativo menos o meu passivo, eu vou ter então o meu patrimônio líquido. Então, imaginem a seguinte situação. A soma dos bens mais os direitos foi de R$100. Apenas hipotético. As minhas obrigações são de R$30.
Então o meu patrimônio líquido é de R$ 70. Então eu tenho um conjunto de bens, direitos, algumas obrigações e que me resultam então no patrimônio líquido de R$ 70. Se a minha empresa terminasse hoje, tudo que eu tenho de bens, direitos e o que eu tenho a receber, menos o que eu tenho de dívidas a pagar, me sobraria então R$ 70 para a minha empresa. Então essa é a composição inicial dessa estrutura. Essa estrutura aqui ela é chamada de balanço patrimonial. Certo? O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que lista de um lado os bens e os direitos, de outras obrigações e o que resulta então é o meu patrimônio líquido. O balanço patrimonial é uma demonstração como se fosse uma foto, uma fotografia, ou seja, ele mostra a posição em um determinado dia, em 31/12/2019, por exemplo, ou no dia que vocês estão fazendo o balanço patrimonial. Então, essa situação que está aqui de 70 foi nesse dia, nesse momento. Por que ele é uma demonstração como uma fotografia? Porque no dia seguinte, por exemplo, a gente pode ter mais uma obrigação. A gente pode ter um novo direito ou um novo bem. E aí essa composição aqui ela se altera. Então o balanço patrimonial se refere àquele exato momento do tempo que ele é preparado. Por isso que ele pode ser como uma fotografia. Porque a fotografia é aquela posição que você estava naquele momento. Então é diferente de uma filmagem, que ele traz um histórico de tempo e todas as mudanças ao longo do tempo. O balanço não é isso. O balanço é uma fotografia. Então, para recapitular, nós temos o nosso inventário geral com uma lista de bens, direitos e obrigações, que eu preciso classificá-las. Ao conjunto de bens e direitos eu chamo de ativo. Então, tudo que é um bem ou um direito, ele é um ativo. E tudo que é uma obrigação, ela é um passivo. E a diferença entre os dois, então, é o que resulta no meu patrimônio líquido.